rentabilidade desse investimento. Ainda falando em investimento e rentabilidade, os bancos. É muito comum que bancos exijam algumas informações sobre a empresa. O BNDES, por exemplo, muitas vezes exige esse tipo de informações. Então, com o plano de negócios, eu evidencio informações que de alguma maneira vão mostrar que eu tenho mais ou menos risco de ser inadimplente. Eu, na verdade, não, né? A minha empresa. Então, se eu preciso de um determinado capital para expansão ou para abertura de um determinado negócio e eu preciso ir até o banco para angariar recursos para isso, eu preciso mostrar, olha aqui, banco, eu tenho um plano de negócios em que eu te apresento uma empresa estruturada com uma probabilidade grande de ganhos futuros. Então, o banco ele vai entender que, mediante essas informações, o risco da empresa não dar certo é um pouco menor. E a própria empresa como um todo, porque ali a gente vai ter diversas informações que são necessárias para que a gestão dessa organização ocorra por um longo tempo, por um longo período. Chegou a hora, então, de nós falarmos quais são os capítulos, como que se estrutura um plano de negócios. O plano de negócios, ele basicamente é composto por 8 capítulos, que vão desde o sumário até o plano financeiro. O sumário, ele é como um sumário de livro, então ele vai apresentar só que o sumário executivo é apresentado, por exemplo, na página 2, que a descrição da empresa é apresentada na página 4 e assim por diante. A empresa começa a ser detalhada, ou seja, a descrição nesse plano ocorre a partir do capítulo 2, que é apresentado então o sumário executivo. Esse capítulo, ele traz, na verdade, um resuminho, um mini texto, um parágrafo sobre todos os capítulos que o sucedem. Ou seja, o capítulo 3, a descrição da empresa, vai ser apresentado de forma muito breve no capítulo 2. Os produtos e serviços do capítulo 4 também vão ser apresentados de forma muito sucinta no capítulo 2, que é o sumário, e assim por diante. O capítulo 3, ele traz a descrição da empresa. Então, nesse capítulo, nós vamos, obviamente, ver de forma mais detalhada, mas, basicamente, ele traz informações sobre como que surgiu a ideia da empresa, foi entre irmãos, é uma empresa familiar, foi entre amigos, surgiu de uma oportunidade, surgiu de uma necessidade, como que surgiu essa empresa? A que essa empresa se destina? Vender um produto? Prestar um serviço? Fazer um serviço ou só fazer um produto ou só revendê-lo? Qual é a missão dessa empresa? Para que essa empresa existe? Quais são os valores que essa empresa preza? Qual é a visão da empresa? Onde que essa empresa quer estar daqui 5, 10, 15 anos? Depois nós temos no capítulo 4 uma descrição dos produtos e serviços. Se for, por exemplo, uma empresa prestadora de serviços, a gente vai ter a descrição somente dos serviços. Se for uma indústria, dos produtos e se ela prestar algum serviço, de ambos. Então, esse capítulo, ele mostra uma descrição muito detalhada sobre esses produtos ou esses serviços. Eu dei antes o exemplo de uma doceria. Se for uma doceria, tem que trazer quais são as principais linhas de produto, quais são os ingredientes, quais são os sabores, o que é utilizado para entregar um determinado doce. Um serviço, vamos pensar então num salão de cabeleireiro, por exemplo. Quais são os serviços que são ofertados? De que forma são prestados esses serviços? Quais são as principais características dos serviços? Capítulo 5, mercado e competidores. Em que mercado, quais são as características do mercado que essa empresa está inserida que ela deve levar em consideração para obter sucesso? Quem são os seus competidores? Quais são os seus concorrentes? Essa empresa conhece os seus concorrentes? Ela se diferencia dos seus concorrentes? Se sim, em quais aspectos? Capítulo 6, marketing e vendas. O capítulo de marketing, ele apresenta de forma muito sucinta um plano de marketing. Como que eu vou promover a minha venda? Quais são os meus produtos?
Qual é a minha praça, ou seja, onde que eu estou inserido? Aí nós vamos ver que existem os 4 P's de marketing quando estamos falando em venda de produtos e os 7 P's de marketing se estivermos falando em prestação de serviços. O capítulo 7 traz uma análise estratégica que envolve exatamente como que a empresa vai se organizar, ou seja, quais são as suas metas, os seus objetivos e quais são as ações que efetivamente serão tomadas para que essa empresa alcance o seu plano, alcance o seu planejamento dentro de um determinado tempo. Aí também é apresentada a análise SWOT, que também é conhecida como a matriz fofa, que apresenta então os pontos fracos e fortes internos da organização e as ameaças e as oportunidades que envolvem o externo, o ambiente externo da organização. E por fim, tendo todas essas informações do capítulo 3 até o capítulo 7 detalhadas, é elaborado um plano financeiro em que são calculados todos e quaisquer gastos. O que a gente fala que são gastos? Gastos, na verdade, envolvem recursos financeiros e eles podem ser divididos basicamente entre custos e despesas. Custo é tudo que está envolvido na prestação do serviço, se a empresa for uma prestadora de serviço, ou na produção de um produto, ou seja, a empresa é uma pizzaria. Todos os ingredientes para a elaboração da pizza e o salário, por exemplo, dos garçons e do pizzaiolo serão custos, porque eles são inerentes à produção da pizza. Já, por exemplo, o salário do gestor, da recepção da pizzaria é considerado uma despesa, porque é para que o todo da empresa funcione. Então, esse plano financeiro vai trazer informações detalhadas sobre custos, sobre despesas, sobre investimentos. Todo e qualquer centavo que for gasto, desculpem, até essa empresa efetivamente começar a funcionar para que ela abra as portas, é necessário de detalhamento. Além disso, o plano financeiro ele dá uma ideia de qual é a demanda dos serviços ou dos produtos. Qual vai ser o custo desses produtos, como que eu precifico. E aí sim esse plano vai mostrar se essa empresa, se essa ideia é viável ou não do ponto de vista econômico e financeiro. Ou seja, ela traz resultado positivo. O resultado positivo ou o lucro, nós também denominamos de uma forma mais ampla a maximização de valor. Essa empresa, todos esses detalhamentos estão maximizando o valor da empresa, ou seja, essa empresa está crescendo, está tendo rentabilidade? Se sim, isso é indício de que, ok, como eu falei antes, a empresa tem condições de se manter. Se ela não tiver condições de se manter durante um determinado prazo, isso também é comum. Mas o fato é que se essa empresa apresentar índices negativos durante um longo tempo, a empresa não é uma empresa de pequeno porte que não é financeiramente viável durante 4 anos. Opa, tem algum problema aí. Que tipo de informações que a gente pode readequar? Quais são os meus custos ou as despesas que eu consigo alterar? Será que se eu ofertar mais produtos ou eu aumentar a minha gama de serviços, eu consigo captar mais clientes e com isso aumentar a minha receita, aumentar a minha venda? Todas essas informações, então, o plano financeiro ele vai mostrar. Pessoal, nós chegamos ao fim dessa unidade 2, em que nós falamos sobre a importância e para que serve e para quem é necessário esse plano de negócios. A partir de agora, na unidade 3, nós vamos ver a partir da aula 6, cada uma dessas etapas do plano de negócios. Então, hoje nós não teremos atividades, mas a partir da semana que vem sim. Eu espero que esse formato de aula com videoaulas nos slides esteja auxiliando vocês e fiquem bem à vontade para um feedback.